Hoje vamos falar sobre Xandão liberou Musk, eleições de São Paulo e do Rio de Janeiro, e também a monarquia vai voltar e muito mais. Vamos politizar! Resumão da semana, tudo sobre política. Resumão da semana, notícias sem sentir fadiga. Primeira notícia que vamos falar sobre hoje é a volta do X, do Twitter, né? Do antigo Twitter. E quero atualizar o que aconteceu nessa semana, né? Mas primeiramente, siga e acompanhe todo o nosso trabalho. O Vamos Politizar é o canal neutro e que informa você de política. Temos resumão toda semana. Um resumão que está cheio de assuntos contemporâneos sobre política brasileira e também internacional. Falamos sobre eleições, vamos falar agora dessa notícia aqui polêmica e muito mais. Por isso, siga. Se você quer acompanhar mais, ative o sininho e acompanhe o nosso trabalho. Vamos falar sobre hoje a volta do X, do X, do Twitter. Mas primeiro, para atualizar vocês, o Twitter, né, foi tirado, né, do Brasil pelo Alexandre de Moraes, né, vulgo Xandão, por conta da polêmica, né, tipo, o Musk não apresentou um representante do Twitter aqui no Brasil e logo as leis brasileiras pedem os representantes das redes sociais aqui dentro do país. E ele descumpriu essa medida. E quanto outros ataques também que foi fazendo em cima do STF. Você pode achar essa situação justa ou injusta, mas eu estou falando aqui de notícias políticas. E o Alexandre de Moraes e o STF, né, não gostaram muito disso. Então, não gostaram e isso está na lei. Então, eles foram mais em cima nessa fiscalização, cobraram um representante legal dentro do Brasil e isso não foi obedecido pelo Musk. Musk retira o Twitter, né? Ele é obrigado a retirar o Twitter e ele perde muito com isso. Ele perde a sua lucratividade, porque o Brasil consome muito o Twitter. E foram as leis brasileiras entrando em ação. Você pode concordar com essas leis mais rigorosas ou com leis mais flexíveis. Se você é um liberal, você vai preferir que essas leis tenham mais flexibilidade. Mas um neoliberal, ou um liberal mais econômico, ou até um conservador que é também, né, um conservador liberal, preserva mais essa questão da liberdade de expressão, uma liberdade irrestrita de expressão. Pode ser correto ou pode ser também errado, isso daí não tem, isso é ideologia política. Mas o que o Brasil prega é que tem os representantes legais. É uma Constituição um pouco mais voltada a um Estado, um pouco mais de bem-estar social. Estou forçando um pouco o termo, mas partes da esquerda concordaram com isso, gostaram dessa medida, e partes da direita não gostaram. Mas nem todos. Nem todos da direita, nem todos da esquerda. E isso serve para a gente aprender, né? Um pouco sobre o direito, né? O direito brasileiro quer que tenha esse representante legal, enquanto outras versões não quer. Outras pessoas não quer. Quer a liberdade de expressão restrita. Quem vai criminalizar o que é fake news? Quem vai dizer o que é verdade ou mentira? Essas são as discussões que a direita leva e são muito importantes. São muito importantes para a gente refletir a nossa sociedade, né? Será que cabe um órgão? Será que cabe algo para fiscalizar o que é verdadeiro ou falso? E quando a gente tiver uma ditadura? A ditadura vai apontar o que está certo ou errado para ela? Essas são as questões. Mas eu tô aqui como uma pessoa imparcial dentro desse jogo pra gente se informar e você levar a sua opinião aí. Aí aqui veio uma notícia, né, da Folha de São Paulo, peguei aqui do Instagram, né? Um pacote anti-STF no Congresso avança. Pacote anti-STF avança, né, no Congresso. E o que eu tenho pra falar disso? Eu tenho pra falar disso é que
você pode achar que o STF está atuando de forma errada. Você pode achar isso. Claro, você tem que estar bem estudado. Não adianta você vir com uns argumentos que você não está estudando no direito. Me aponte o artigo principal, uns artigos principais que o STF está ferindo. Aí sim a gente começa a discussão. Porque o que eu vejo na internet é as pessoas falando: o STF tá sendo autoritário demais. O STF tá censurando demais. Sim, mas cadê a lei? Cadê onde você pode expressar isso? Qual é o artigo que está me pontuando isso? Sabe? A nossa Constituição é uma das maiores constituições. Então você vai ter que achar algum erro que o STF está fazendo. É isso que você tem que criticar. Você critica? Não, eu acho Alexandre de Moraes feio. Não, aí você está sendo um idiota. Mas esse projeto pode ser perigoso e também pode ser, tipo, um alarme, uma emergência, né, desse regime democrático. Por que eu estou falando isso? Você restringir os poderes do STF, isso se torna muito perigoso dentro de uma democracia. Por quê? A gente aprende no Montesquieu, um teórico muito importante na política. Se você quiser ler o Montesquieu, vou recomendar um livro na descrição. Mas ele fala do executivo, do legislativo, do judiciário. Aí você, querendo limitar os poderes, né, esse STF, o que o Montesquieu prega? Que esses poderes, o executivo, que é o presidente e tal, ou o legislativo, que são os deputados, ou o judiciário, que é formado por uma Suprema Corte de juízes, cada um vai ter seu espaço, cada um vai ter seu quadradinho, e cada um vai regular um ao outro. É o sistema de pesos e contrapesos. Um vai regular o outro, para ninguém ser muito autoritário. E isso é fenomenal a gente defender. A gente pode criticar sim o STF, quando o STF está entrando muito nas pautas políticas que a nossa sociedade deveria decidir, ou os nossos legisladores, nossos deputados. Isso pode ser crítica. Algo que eu critico profundamente no STF é ter levado as pautas como aborto, como maconha, e entre outros, para os juízes avaliarem. Isso é uma questão tão complicada que simples juízes não podem decidir isso. A gente tem que ser a favor de referendos e plebiscitos para as questões de costumes. As pessoas votam o que elas acham. Eu acho que tem que legalizar a maconha. Eu acho que não tem que legalizar o aborto. Você que diz, a população deveria decidir, não o STF. Isso eu critico. O STF está entrando sim na política de um modo que não deve entrar tanto. Mas também o STF é um símbolo também da nossa Constituição. E não podemos esquecer disso. Você proibir ou você delimitar o poder do STF, você impeachment o STF, é você quebrar o poder do STF e jogar no lixo. Isso é muito perigoso, porque quando temos líderes autoritários, o STF não pode fiscalizar direito se a gente quebra essa lacuna. O STF não pode fiscalizar os legisladores. Isso que é muito perigoso nesse projeto de lei. Eu não defendo esse projeto de lei, mas também nós temos que cobrar dos nossos ministros, dos ministros do Superior Tribunal Federal. É importante. Isso você tem que lutar por uma democracia mais ampla, que não vai atacar os poderes, mas você pode fiscalizar o ministro, sim, deve fiscalizar. Mas aonde eu devo fiscalizar? Na lei, na Constituição. Aqui, ó, a Constituição. Você tem que fiscalizar aqui. Se você não fiscaliza aqui, tu não é democrata. Você não é democrata se você não fiscaliza aqui. O STF a gente tem que fiscalizar dentro da Constituição Federal. E é isso que eu tenho para falar para você sobre o STF hoje. Vamos passar para outro assunto, um assunto muito bom. Prefeitura. Eu já falei nas minhas redes sociais. Se você quiser acompanhar mais sobre política, pode também no canal das outras redes sociais. Tudo é... Os canais já tudo vão politizar. Só meu nome lá na outra rede social, que é o meu nome mesmo, Kalel. Mas vamos falar sobre Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro
deu a vitória acachapante, né, para Eduardo Paes. E como que eu vejo isso? O Eduardo Paes conseguiu aglutinar a esquerda. O Eduardo Paes conseguiu aglutinar a esquerda toda, e isso fez ele esvaziar o Tarcísio. Eu já fiz a previsão. Se você quiser saber da minha previsão antes, qual era a minha previsão para o Eduardo Paes, aperte o cardzinho aí. O cardzinho tá aqui em cima, tá por aqui. E acompanhe o último resumo da semana. Aqui a gente fala tudo sobre a política na semana passada, antes das eleições. Eu faço uma régua ideológica muito interessante e legal de assistir. Uma régua ideológica que você nunca viu. Mas, voltando, Eduardo Paes fez a tática certa. Ele conseguiu aglutinar a esquerda. Tarcísio desmanchou, como eu previa. E ele ganhou em primeiro turno. Isso que aconteceu. E Eduardo Paes fazia uma ótima tática. O ramagem, como eu falei. As pesquisas estavam apontando ele mais baixo. Algumas, não todas. Algumas pesquisas estavam apontando ele mais baixo e teve 30%. E é isso que temos que analisar. O Rio de Janeiro é a capital do bolsonarismo, do Bolsonaro, e conseguiu garantir os 30% por ramagem. Mas o Eduardo Paes, com uma ótima gestão, eu estou falando em termos de pesquisa, tá? Não estou falando que eu acho que seja uma ótima gestão. É porque nas pesquisas apontam uma gestão regular, boa, ótima. Eu me baseio em métodos científicos. E o Eduardo Paes vem apontando um favoritismo. E isso que aconteceu. Esse resultado que eu mostrei na tela mostrou como o Eduardo Paes é forte e pode vir para governador. Tomem cuidado, ele pode vir para governador ou até mesmo, alguns boatos se lançam até vice-presidente. Então o Eduardo Paes é uma figura muito forte, uma figura tradicional agora do Rio, né? O Eduardo Paes vem mostrando essa tradição, uma tradição liberal, regionalista, que pode pegar mais votos. Temos que ficar atento com esse prefeito. É que nem com João Campos de Recife. João Campos também é um potencial a governador e depois candidato. E esses são os nossos resultados de São Paulo. São Paulo mostrou um empate triplo que teria nas pesquisas. As pesquisas acertam quando falam do empate triplo. E ficou muito por numerozinhos quebrados. E que Ricardo Nunes e Boulos passou. Eu acertei mais uma aposta. E essa aposta era de ter o Boulos no segundo turno e um candidato da direita. O Ricardo Nunes, eu nem considero o Ricardo Nunes tanto de direita. Mas o Ricardo Nunes tem o apoio do Bolsonaro e isso importou para ele ganhar agora as eleições. Ele vai ganhar as eleições. As pesquisas já apontam uma vitória forte de Ricardo Nunes e isso mostra, porque o eleitor do Pablo Marçal vai votar no Ricardo Nunes. Você já fazendo a transferência direta, mesmo que o eleitor não faça a transferência direta, mas você fazendo já a transferência direta, 28 mais 29 já faz 57. Vamos supor que 20% dos eleitores de Pablo Marçal, dos 20% dali, tá? Não os 20% do todo, mas os 20% dali vão para Ricardo Nunes. Ele já vai ter 49. E Boulos está muito ruim. Boulos vai tomar um cuidado redobrado. O Boulos vai ter que conquistar o eleitorado do Pablo Marçal. Se ele não conquistar, já era. Eu acho que não vai conquistar. E a próxima notícia é: novo plebiscito pode restaurar monarquia no Brasil. Eu fiquei já espantado. O que aconteceu? Eu já vim acompanhando isso, esse fenômeno. Eu já vim acompanhando tudo isso. Por quê? Lá no Senado, lá no site do Senado, você pode fazer a lei. Os cidadãos podem fazer a lei que eles preferem. É uma lei, né? Você faz uma lei e depois manda para lá. Se você tiver muito apoio, eu acho que 20 mil de apoio lá dentro do site, o projeto de lei vai para o Senado. E o Senado vai avaliar isso. Esse projeto de lei pode mudar os rumos do Brasil. Porque a volta da monarquia... Por quê? A volta da monarquia no Brasil vai mudar o sistema político inteiro. Por quê? Você vai ter um rei
Ah, mas não vai ser um rei absolutista. O que é um rei absolutista? Um rei que vai mandar e vai mandar e os outros vão obedecer. Não, o rei vai ser tipo uma figura decorativa. Para não falar decorativa, né? É um aspecto mal, né? É uma coisa ruim. Ele vai ser decorativo porque ele não vai incidir muito nas medidas políticas. Não vai entrar tanto nos assuntos políticos específicos, mas mais vai entrar nos assuntos do Brasil, do país como um todo, representando o país. Quando volta se voltar a monarquia, isso acontece. Isso acontece. Vai ter o rei, que ele vai representar o país. Nos compromissos internacionais, o rei representa o país. Geralmente, na questão militar, o rei vai pontuando aí. Só que o regime é parlamentarista. O que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é um regime onde vai ter um primeiro-ministro. Como que é eleito esse primeiro-ministro? Primeiro a gente vai ter a eleição de deputado. Vai ter a eleição de deputado. Depois das eleições, as bancadas, os partidos vão ter tais números de cadeiras no parlamento. E depois disso, esses partidos vão ter que negociar entre si para formar a maioria dentro do parlamento. E assim, quando eles formam a maioria, eles indicam um primeiro-ministro. Esse é o parlamentarismo. O parlamentarismo se baseia... Para você ter um governo, você precisa formar a maioria dentro do Congresso. Aí depois os partidos se juntam e falam, não, vamos colocar esse como nosso primeiro-ministro. E o primeiro-ministro seria como o nosso presidente. No Brasil, ele vai cuidar de assuntos como a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura. Ele vai dividir também, dentro desses ministérios, os cargos para os partidos que ele está junto, que ele está na sua coalizão, que está na coalizão. É isso que é o parlamentarismo. O parlamentarismo é um governo mais dentro do parlamento. E isso pode impactar muito os rumos do Brasil. Se você transforma para um sistema parlamentarista, você vai ter que ficar muito mais de olho no deputado que você for eleger. O deputado que você for eleger, ele pode ser daqui a pouco o primeiro-ministro. Ou ele pode ter um cargo muito importante. Ou ele vai ajudar a compor o governo ou a oposição. Então é muito importante nós ficamos de olho nesse debate. Temos que ficar de olho nesse debate, porque esse debate vai mudar as estruturas do Brasil. Ainda não foi aprovado, ainda vai seguir no Senado, ainda vai ter um debate mais amplo. E quem sabe isso daí passa. Eu acredito que pode ser que não, porque as pessoas têm um olhar negativo sobre a monarquia. Por a monarquia ter uma família real, as pessoas acham que a monarquia no sistema parlamentarismo mandaria demais, seria mais absolutista. E a monarquia pode correr esses riscos, mas a gente tem que ficar de olho tudo nisso. Eu acho que, se passar no Senado, pode vir até em forma de referendo e plebiscito de novo. De novo, como a gente já teve lá atrás. A gente já teve uma votação para escolher a república ou a monarquia, o presidencialismo e o parlamentarismo. E pode vir como forma de referendo e plebiscito. Vamos ver esses assuntos como que vão rolar. Esse daqui é o site onde vocês podem fazer as suas ideias. Ó, você pode escrever por aqui. Aqui, ó, enviar ideia. Aí você faz o seu projeto de lei e manda por lá. Eu achei isso muito bom. Trazer o povo para o centro da jogada, para criar as suas leis, é excelente para a democracia. A democracia se enriquece. Nosso momento final, o momento cômico, a gente ri um pouco, a gente achar interessante. E vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Muito bem, muito bem. Gol da democracia. Eu tenho 5 segundos, vai.
Legal, né? Muito legal. Eu quero fazer... Ó, meu aniversário tá chegando. Tô querendo fazer isso no meu aniversário. O que vocês acham? Colocar um bolo de urna. Aí você vota no aniversariante. Achei muito legal essa ideia. Muito interessante essa ideia. Vou adotar isso aqui em casa. Tá chegando, 30 de outubro, meu aniversário. É isso por hoje. Se você gostou, dê o like. Se você quer acompanhar mais, se inscreva e vamos politizar essa sociedade. Não podemos ficar com esses mesmos políticos de sempre. Esses políticos não podem nos enganar mais. Temos que seguir, ó, Constituição Federal. Temos que questionar tudo. É isso que a política serve. Mas é questionar com ciência. A política pode não parecer, mas ela pode ser ciência. E é isso que eu quero trazer para vocês. Muito obrigado e vamos politizar!